Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pela página Católicos em Dublin. Nós iremos agora nesse momento ouvir o texto em questão, que é 1 Reis, capítulo 19, de 9, depois o versículo 11 até o 16. Então vamos iniciar com a proclamação desta leitura. Antes, façamos uma pequena prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas, ó Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, o texto diz assim: naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou na gruta, onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso, forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, demoliram teus altares, mataram a espada teus profetas, e só eu escapei. Mas agora, também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: vai e toma teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chega lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, nosso discernimento foi de que seria conveniente falarmos hoje sobre Elias. Comecemos com algo simples. O nome Elias. Na Bíblia, se nós quisermos entender um personagem bíblico, é sempre conveniente conhecer o sentido do seu nome, porque na antiguidade os nomes não eram arbitrários como em nossos dias, né? Os nomes diziam muito sobre quem era a figura em questão. O nome do personagem revela a sua natureza. Muito bem, o nome Elias. Então vamos explicar aqui o sentido desta palavra. A palavra Elias, uma palavra hebraica, nós já sabemos, e nela está ali presente pelo menos duas palavras.
A palavra El quer dizer Deus. E esse I é um sufixo para indicar meu Deus. Agora é curioso que o nome não é só Eli. Eli significaria literalmente meu Deus. Elias tem um plus. E no nome Elias tem a abreviação daquele tetragrama sagrado, aquele nome que Deus revelou a Moisés, lá na sarça ardente. Esse tetragrama é constituído de 4 letras. Nós transliteramos como o I, o H, o W e o H. Pois bem, esse IA é a abreviação do nome divino revelado. Então, o que quer dizer isso? Vamos colocar de modo simples. O nome Elias está dizendo: Adonai é meu Deus. Ou seja, o meu Deus não é qualquer Deus. O meu Deus é aquele Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. É aquele Deus que revelou o seu nome a Moisés. Aquele nome que é impronunciável para os judeus está ali no nome de Elias, para dizer que o meu Deus é ele, não é outro, senão ele. Talvez a figura de Elias não seja socialmente correta, né? Politicamente correta, porque até o nome de Elias contraria um pouco a mentalidade que hoje perpassa o mundo. Qual é a mentalidade? Qualquer Deus serve. Mesmo as pessoas mais religiosas já entraram num relativismo que diz: não, o importante é você ter um Deus, não importa que Deus seja. Não, para Elias não. Não vale qualquer Deus, só vale aquele Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. E é ele o meu Deus. Meu Deus não é qualquer Deus. O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aquele Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Bom, tendo dito isso, vamos para... Então nós já sabemos o significado do nome Elias. Adonai é meu Deus. Agora a segunda pergunta. Quando viveu Elias? Elias viveu no século 9 antes de Cristo. Cerca de quase 1000 anos antes de Cristo. Onde viveu Elias? Lá, 1 Reis 17:1 diz que Elias, chama ele o Tebita. Elias viveu no reino do norte, ou seja, viveu em Israel. Só para nós entendermos, depois entendermos essa colocação, no tempo de Elias, o que tinha acontecido? Nós sabemos que tinha o rei Davi, depois de Davi veio Salomão, e depois de Salomão ocorreu em Israel o que nós chamamos de cisma, uma separação entre o reino do norte e o reino do sul. Houve uma briga, um racha no povo de Deus. E a nação se dividiu em 2 partes, norte e sul. O reino do norte tinha como capital Samaria e o reino do sul, Judá, tinha capital Jerusalém. E claro que esse acontecimento teve consequências para a vida religiosa, para a vida de fé. A política, por vezes, tem consequências na vida da fé. Na época de Elias, quem reinava em Israel? Veja, o rei que reinava em Israel se chamava Acabe. Vamos entender quem era esse rei Acabe e o que é que a Bíblia diz sobre ele. A Bíblia diz lá em 1 Reis 16, versos 30, diz assim: Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os seus antecessores. Então, na época de Elias, vivia em Israel, reinava em Israel,
um rei que, na avaliação bíblica, segundo a inspiração bíblica, ele fez mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Segundo as Escrituras, era um rei que não agradava a Deus. Por quê? Primeiro, ele se casou com Jezabel. Só para a gente entender, o nome Jezabel tem o nome Baal, Jezbaal. Ou seja, era uma adoradora, era de Sidom, do povo de uma nação ímpia, e, consequentemente, uma adoradora de Baal. Uma idólatra. Ele se casou com uma idólatra. E o pior de tudo não é isso, é que ele se deixava guiar por ela, por uma mulher ímpia, por uma mulher sem temor de Deus, adoradora de ídolos. Isso quer dizer, irmãos, que no tempo de Elias, a nação vivia uma grande apostasia. A nação começou a se submeter às práticas pagãs dos povos vizinhos, daqueles que os circundavam. O grande problema da apostasia, ou seja, as pessoas passaram a se desviar da fé, da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Então, o problema no tempo de Elias era esse comportamento da nação que se desviava. Então, toda a luta de Elias é uma luta para encaminhar de novo o povo para a aliança, de convocar o povo para a fé, de levar de volta o povo para a observância da lei e dos mandamentos divinos. Bom, tendo dito isso, vamos situar a perícope de hoje. Veja, o passo que nós estamos vendo aqui é um passo que ocorreu após o evento do Carmelo. Ou seja, após o enfrentamento dos profetas de Baal, dos servos de Jezabel. E o interessante é que Elias teve êxito naquele episódio do Carmelo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que após Elias vencer os profetas de Baal, após essa vitória, vamos dizer assim, teológica e espiritual, o que ocorreu foi que quando Acabe, só para a gente situar, para entender isso que eu estou falando, você pode ir para 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, versos 1 e seguintes. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizeram Elias, e como passara a fio da espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem outros, se amanhã, a esta mesma hora, eu não tiver feito a tua vida o mesmo que fizestes com a deles. Ou seja, Jezabel manda uma mensagem para Elias dizer que ela iria matá-lo. E o que é curioso é que o texto diz no versículo 3, Elias teve medo. Olha que coisa interessante. Elias teve medo. Veja, irmãos, só para compreendermos o que é que está acontecendo aqui nesse episódio da Bíblia. Elias, um homem que sempre foi destemido, corajoso, um homem que enfrentava tudo e todos, que enfrentou inclusive o rei, de repente sente medo diante de uma ameaça de Jezabel. Ele que não tinha temido nem o rei, teme agora a mulher do rei. Veja, isso é curioso, porque o que foi que aconteceu com Elias? Eu acho que é pertinente falar sobre Elias,
porque a história de Elias pode se parecer com a história de muitos de nós. A história de Elias pode se parecer com a de muitos servos de Deus, de pessoas que buscam servir a Deus. O que aconteceu foi que Elias tinha na sua mente, bom, aqui é uma conjectura, mas porém plausível, Elias tinha na sua mente um script, Elias tinha um roteiro. Elias certamente deve ter imaginado, bom, quando eu vencer os profetas de Baal, o rei vai se converter, ou provavelmente Jezabel também, ou na melhor das hipóteses ela será expulsa, e o rei vai se converter a Deus, vai mudar de vida. O que aconteceu? Quem deveria mudar não mudou, e quem não deveria mudar mudou. Ou seja, Jezabel continuou sendo uma ímpia, Acabe continuou sendo um rei que continuou fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Aí quem mudou? Elias. Se nós pegarmos os versículos seguintes, o que é que nós vamos ver? Elias vai para o deserto de Judá. Ele deixa ele vai para o deserto de Judá, se retira, e o texto diz assim: chegou a Betsabeia, pertencente a Judá, e deixou ali o seu servo. É como se Elias fosse se desfazendo da sua missão. O servo que o ajudava na missão, ele fica sozinho. Deixa eu explicar. Se nós começamos a ler aqui o texto, nós vamos ver que Elias entrou em um certo quadro depressivo. Elias, diz o texto aqui, eu vou ler, 1 Reis 19, versos 3 e seguintes. Elias teve medo, levantou-se e partiu para salvar a sua vida. Chegou a Betsabeia, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Ou seja, Elias entrou em um quadro depressivo. Qual é a razão da depressão de Elias? Aquilo que ele esperava não aconteceu. O seu script, o seu enredo não ocorreu. Acabe não se converteu. Jezabel não foi destituída do seu poder. A nação continuou na sua apostasia. Irmãos, a depressão dele é semelhante à de muitos. De repente você faz tanta coisa, você trabalha, e aí o seu filho não foi pelo caminho que você esperava. E aí a sua família não caminhou por onde você esperava. O seu marido não se converteu, o seu filho não se converteu. O marido abandonou, a esposa abandonou. Aquele não deixou o seu vício. Ou seja, quem devia mudar não mudou. E quem não devia mudar, mudou. Ou seja, Elias, que era um homem de fé, Elias, que era um homem corajoso, se torna um homem cheio de medo. Um homem cheio de força se torna um homem deprimido, fraco. E um homem cheio de vida chega a pedir a própria morte. E é nesse quadro que Elias foge da sua missão, né? O texto não diz literalmente isso, mas nós vemos que todos mudam. Deus, porém, não muda. Quer dizer, Elias mudou, mas Deus não mudou. O mesmo Deus que providenciou os corvos para alimentar Elias, o mesmo Deus que providenciou a viúva para lhe fazer o pão, o mesmo Deus que fez a multiplicação do azeite e da farinha da viúva, continua trabalhando na vida de Elias. Isso é bonito. Isso é bonito ver que, embora Elias tenha mudado, Elias que tinha um padrão de comportamento. Qual era o padrão de comportamento de Elias?
uma ordem, uma obediência, um cumprimento, uma promessa, uma bênção. Essa era a ordem. Elias ouvia o que Deus mandava, e Elias fazia o que Deus mandava. Deus fazia uma promessa e Deus abençoava Elias. E agora o que é que nós vemos? Uma mudança nessa estrutura na vida de Elias. Elias foge do caminho de Deus, se afasta. Como é que eu sei que ele se afastou? Deus não mandou Elias ir para o Monte Horebe. Nós não temos, aqui na leitura de hoje, nós vemos o Senhor que diz a Elias, volta, porque ele tinha se afastado da sua missão. E aí eu estou dizendo isso, e eu acho que essa palavra é pertinente, porque muitas pessoas, por causa do sofrimento, porque o seu script, o enredo que ela planejou na sua mente não ocorreu, já que quem devia não mudar, não mudou, então eu vou mudar. E aí, irmãos, a pior coisa que existe é quando a gente resolve mudar para pior. Quando a gente resolve ser a pior versão de nós mesmos. Essa é uma grande tentação que vem para muitas pessoas. Eu sei disso. Muitas pessoas de caminhada, muitas pessoas de fé, muitas pessoas de religião, porque aqueles por quem ela orou, por quem ela lutou, a quem ele pregou não mudou, aí ela vai mudar de rumo, mudar de caminho. Amados irmãos e irmãs, de fato, Elias criou aqui um quadro depressivo, e o texto vai nos dizer, eu estou lendo ampliando a perícope, né? Mostrando o que ocorreu antes da perícope em questão. Deus é tão bom e não muda que mandou a Elias um anjo. O anjo aparece, tocou e disse, levanta-te e come. Elias abriu os olhos e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Às vezes o tratamento tem que ser mais longo. Elias novamente cai na fraqueza. E por uma segunda vez o anjo do Senhor aparece e diz, levanta e come, pois do contrário o caminho será longo demais. Sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Irmãos, deixa eu explicar para vocês. Aqui aparece o anjo do Senhor que oferece comida a Elias. E o texto nos diz que Elias, durante 40 dias, durante uma quarentena, literalmente, aquele alimento oferecido pelos anjos sustentou Elias naquela caminhada, com a força daquele alimento. E deixa eu dizer para vocês, o nosso empenho de fazer essas lives, de fazer essa meditação diária, é exatamente essa certeza, que é com a força deste alimento, da palavra de Deus, que você vai caminhar e vai chegar aonde você deve chegar. Porque a palavra de Deus é alimento. Infelizmente, nós não podemos, durante esse tempo, nutrir o povo com o mais importante dos alimentos, a Eucaristia. Mas podemos e devemos nutrir o povo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Pois bem, e é exatamente Elias que chega lá no Monte Horebe, é o mesmo Monte Sinai, é um outro nome para o Horebe, um outro nome para o Horebe é Sinai, é o mesmo monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Por isso, amado irmão, amada irmã, ali na montanha, Elias ouviu aquela palavra do Senhor que disse: o que estás fazendo aí, Elias? O que estás fazendo neste local, Elias? O que estás fazendo? Eu queria chamar a atenção, porque ele veio essa palavra para ele, perguntando a ele
o que fazes aqui, Elias? Porque, na verdade, Deus não tinha mandado Elias ali. Ele estava fugindo. E o que é curioso é que o texto nos diz que veio um vento e Deus não estava no vento. Um vento forte. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Veio um fogo e o Senhor não estava no fogo. Onde foi que Elias encontrou a Deus? Reencontrou a Deus? O texto diz que foi numa brisa suave. Ouviu-se um murmúrio de uma brisa suave. E Deus estava ali. Amado irmão e irmã, sobretudo nesses momentos de decepção da vida, como Elias, né? Nós lembramos que essa situação em que Elias está vivendo é uma espécie de frustração. Aqui eu aproveito para dizer que é bonito a Bíblia, e a Bíblia é crível, porque os personagens bíblicos, eles não são enfeitados. É como há um programa que diz, a vida como ela é. Pois bem, a Bíblia apresenta os seus heróis como eles são, sem maquiagem. A Bíblia apresenta os homens de Deus sem maquiagem. E Elias aqui está sendo mostrado na sua humanidade. Tanto é verdade que quando a gente pega lá em Tiago 5,17, diz que Elias era um homem como nós. Os homens da Bíblia são homens, são pessoas como eu e você, de carne e de osso, que têm medo, que se deprimem. As pessoas ficam escandalizadas quando descobrem que tem um padre, alguém da comunidade, alguém da igreja que está deprimido. Mas quem foi que disse que porque você é de Deus, você é de caminhada, você é da igreja, você está isento das leis humanas, das fraquezas humanas? Não. Aqueles que servem a Deus são humanos como os outros seres humanos. Ficam tristes, se deprimem, têm medo. Mas é preciso também entender qual é a origem do medo de Elias aqui. Bom, mas voltemos àquele ponto importante. Onde Elias achou Deus? Eu aqui vou fazer uma leitura não tanto teológica, não tanto exegética, mas uma leitura, eu diria, mais psicológica. Veja, Elias encontrou ao Senhor na brisa suave. Deixa eu dizer para vocês, ele não encontrou no trovão, no terremoto, no fogo. Quer reencontrar o caminho de Deus? Quer reencontrar a Deus? A palavra de Deus, o falar de Deus? Aquieta teu coração. Aquieta o teu coração. Eu costumo dizer que quando a cabeça está quente, é porque o joelho está frio. Aquieta o teu coração. Ali na calma, ali na tranquilidade do teu coração, ali na calma daquela simples oração noturna, ali reencontrarás Deus, reencontrarás a paz que o Senhor traz. Ali reencontrarás o caminho da vida. Ali de novo Deus falará, sabe? Porque Deus fala de modo que nós não esperamos, irmãos. Ali onde você menos espera, Deus pode ter uma epifania de Deus. A vida da gente é cheia de surpresas. Na brisa, talvez Elias, que era um homem do fogo, do trovão, do vento, pudesse imaginar que Deus se revelaria ali no fogo, no vento, né? Algumas pessoas esperam o encontro com Deus só nos grandes encontros, nos grandes eventos, no show de um artista famoso, de um cantor católico famoso. De repente você pode encontrar Deus ali, na sua simples oração, no seu quarto, baixando sua cabeça,
na sua reza do terço, ali você encontrará Deus, na brisa suave, na quietude, e aquieta o teu coração. Eu costumo dizer que o pior conselheiro é a cabeça quente, porque a gente não vê as coisas como elas são. A nossa visão fica obnubilada, fica turvada. A gente não vê as coisas como de fato elas estão acontecendo. E foi o que aconteceu com Elias. Se você continuar lendo essa perícope, você vai ver o que foi que Elias disse àquela voz que o interpelava. A voz lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei somente eu, e eles procuram matar a minha vida. Veja, a visão de Elias não correspondia à realidade. Elias se queixa a Deus, como muitos de nós nos queixamos, dizendo: eu fiquei só, Senhor, eu estou lutando pela tua causa, eu estou fazendo a tua obra e eu estou só. Isso não é verdade. Aquela frase de Elias, eu fiquei só, ela não corresponde à realidade. Às vezes, irmãos, o modo como nós estamos vendo a realidade, os nossos óculos, eles estão nos enganando. Os nossos óculos, por vezes, nos enganam. O modo como estamos vendo as coisas está equivocado. Há uma passagem de Mateus que diz assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho estiver em trevas, grandes serão as tuas trevas. Se o modo como eu estou vendo a realidade estiver comprometido por um engano, por um erro, por uma ideia equivocada, irmão, todo o meu modo de compreender fica de compreender a realidade fica comprometido. E eu não vejo a realidade como ela é. Então essa visão de Elias está equivocada. Ele está equivocada. Depois Elias está aqui com um vitimismo. Não existe coisa pior do que quando a gente começa a sentir pena da gente mesmo. Isso não é de Deus, isso é uma tentação diabólica. Depois um senso de grandeza, um certo orgulho. Só eu fiquei, Senhor. Ó, irmãos, não há... Se a gente quiser encontrar Deus e a palavra de Deus, eu diria que a primeira coisa é evitar essa fraqueza de Elias. A de uma autoimagem elevada demais, como se a gente fosse grande demais. O segredo para encontrar Deus é a humildade, uma visão modesta de si mesma. Não existe nada que mais impeça o homem de encontrar Deus que o orgulho, do que a vaidade. Por isso, ali Elias teve uma ponta de vaidade. Quer dizer, veja, Elias ficou tão vaidoso, ele mudou de comportamento, que ele deixou de obedecer a Deus. Ele foi para onde Deus disse que ele não... para onde Deus não mandou ele ir. Ele passou a agir e a fazer a partir da sua própria cabeça, o orgulho. No nosso orgulho, na nossa arrogância, nós não encontramos Deus. Onde é que Elias encontra Deus? Quando ele aquieta o coração dele, quando ele baixa a cabeça e ele volta a ouvir a Deus. Quando ele volta, ele retoma aquela escuta da palavra de Deus. Ali ele encontra Deus novamente. Ninguém encontra Deus no seu orgulho, na sua arrogância. Esse é um veneno diabólico. Essa mania de se ver como grande demais. Não. Uma visão modesta de si mesmo nos ajuda muito. E a maior prova de que Elias estava errado na sua visão é que diz assim: mas eu reservei 7.000 homens que não se dobraram
diante de Baal, e todas as bocas não o beijaram. Elias estava dizendo que ele era único, ele era exclusivo. E o Senhor diz a ele: Elias, há 7.000 que reservei para mim em Israel. Essa é a mesma citação que o apóstolo Paulo faz lá na carta aos Romanos, no capítulo 11. Há 7.000. Elias pensa que está só, mas há 7.000. 7 é o número de plenitude. Há muitos, há incontáveis, que não se dobraram diante de Baal, que não abandonaram a Deus. Você pensa que é único, que você é exclusivo, mas não é. Há 7.000 em Israel que não abandonaram o caminho do Senhor. Seja mais humilde, Elias. E o Senhor disse a Elias, o Senhor disse a ele: Elias, o Senhor vai falar para ele: vai e toma o teu caminho de volta, cumpre a tua missão, cumpre a tua missão. E o Senhor dá uma missão a Elias, de ungir o rei Azael como rei da Síria, e também a Jeú como rei de Israel, e a Eliseu como seu profeta substituto. Ou seja, o Senhor deu uma ordem a Elias: termina a tua missão, termina a tua missão, não foge da tua missão. Elias estava fugindo da sua missão. Eu queria encerrar essa meditação dizendo a você, meu irmão, minha irmã, Deus te deu uma missão. Deus dá uma missão a cada um de nós. Veja, não sintamos que Deus é privilegiado de nos ter como servos. Nós é que somos privilegiados de servir a Deus. Não é Deus que é honrado pelo meu serviço. Sou eu que recebo honra em servi-lo. E se em alguns momentos, pelo fracasso, e como padre eu posso dizer, a gente tem projetos, a gente tem objetivos, a gente faz reuniões pastorais, planeja daqui, planeja dacolá, e as coisas não acontecem como a gente pensa, como a gente quer, como não aconteceu com Elias. Acabe não mudou, Jezabel não foi destronada, e Elias é que ia mudar, mas o Senhor vai a ele e diz: retoma a tua missão. Talvez essa seja a palavra que nós devêssemos dizer para os irmãos, para aqueles que estão desestimulados, querendo desistir, querendo parar na caminhada. Volta e cumpre a tua missão, vai até o fim, vai até o fim na tua missão, não desiste. Não existe coisa melhor do que a gente completar a obra para a qual foi chamado. Você é mãe, vai até o final na sua missão como mãe. Você é pai, vai até o final na sua missão como pai, mesmo com os fracassos, mesmo com as quedas, mesmo com a sua humanidade. Retome e vá na sua missão, seja uma boa esposa. Ah, mais isso, mais aquilo, mas tem um monte de desculpa, tem muito mais, não importa, obedece a ordem de Deus. Quem obedece não erra. E eu falo, quem obedece a Deus. Se Deus te deu uma missão de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar na igreja, de ir na caminhada, vai até o fim. Não desiste. Essa é uma tentação diabólica, uma tentação de Satanás. Vai até o fim na tua missão. Por isso, amado irmão, eu diria que essa foi a minha intuição de que era conveniente meditar sobre Elias. Porque dentro de cada um de nós existe um corajoso como Elias, mas por vezes existe um medroso, existe alguém querendo desistir como Elias. Mas existe sempre um Deus no céu que cuidou de Elias, que mandou os corvos para o alimentarem, que providenciou a viúva para lhe fazer o pão, mas que providenciou também um anjo para nos trazer um alimento celeste. E com a força desse alimento, nós iremos até o fim na nossa missão. A missão que Deus te deu, a missão que Ele te confiou.
Glorifica a Deus pela missão que Deus te deu. Louva e diz, obrigado, Senhor, eu estou cansado, eu não tive êxito. Mas, irmãos, não se preocupe. Eu queria te dizer isso com muita sinceridade. Não se preocupe. Nós não somos responsáveis pelo melhor resultado. Nós só somos apenas responsáveis pelo melhor esforço. Nós não somos responsáveis pela colheita. Nós somos responsáveis pela semeadura. A sua missão e a minha missão não é garantir os frutos, mas nos empenharmos no trabalho e na missão. Não desista, vá em frente. Vá em frente, seja obediente. Deus te deu uma missão de ser mãe, seja mãe. Ah, Frei, mas meu filho não é bom, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é ingrato, meu marido me traiu, meu marido é estragado, meu marido tem um vício. Bom, tem muitas desculpas, e às vezes até justificáveis, mas não importa. Ser obediente ao Senhor, cumpre a tua missão, vai até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.